Sejam todos bem-vindos a mais uma live de segunda-feira, encontro de empreendedores, encontro de pessoas que querem transformar suas vidas, querem dar um novo rumo, né, para os seus negócios, para a sua vida profissional. Esse é o objetivo desse encontro de empreendedores, né? Levar informação, conhecimento para todos aqueles que têm um objetivo e querem realmente rentabilizar. E na era, né, digital. Então, nessa noite, a gente vai estar falando sobre a questão digital, né? Surgiu esse encontro de empreendedores de acordo com a mentoria 360 graus, onde eu criei para ajudar o maior número de pessoas. Veio um conhecimento até mim e eu quis compartilhar, e aí desde então foi criado esse momento, e a Martinha vai estar aqui, né? Vai estar junto com a gente, e aí eu vou estar chamando a Martinha. Hoje eu tenho 13 erros do marketing digital e como evitá-los. Olá! Olá, boa noite. Os conhecimentos que a gente vai estar falando aqui vai servir e relembrar, né? Às vezes a gente está nessa jornada e a gente não percebe que também a gente está errando. Então, relembrar alguns pontos e a gente que está nessa trajetória, a gente precisa estar sempre se atualizando, né, e relembrando. Então, acho que é bem pertinente estar trazendo esse tema de hoje. E hoje, né, esses erros, né, podem evitar, poupar nosso tempo, né, fazer com que a gente chegue mais rápido nos nossos objetivos. Com certeza, você vai alcançar mais gente, né, a gente vai alcançar mais gente. Você que está começando também, com certeza. Eu digo que no início eu quebrei muita cabeça, até pegar o feeling da coisa do digital. Então essa live também é para vocês que estão assistindo, vocês estão no início. Eu vou passar a fala para a Martinha para ela se apresentar, né, e o que você quiser falar de início, se sinta à vontade. Gratidão pela sua presença aqui. Obrigada, Dr. Winson. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Está tudo ok por aí? Tudo ok. Que bom. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para compartilharmos desse encontro de empreendedores e compartilharmos também um pouco de conhecimento, né? Eu me chamo Marta Lopes, sou pedagoga, estou empreendendo como artesã e também como marketing de afiliado. Como o Dr. Winson falou, mesmo que a gente já tenha iniciado no ramo do marketing, a gente sempre pode cometer algum tipo de erro. Então, hoje à noite nós queremos conversar, trocar uma ideia, né, falar um pouco sobre a questão desses erros que se comete quando a gente começa a trabalhar com marketing digital. Uhum. E é importante a gente estar atento, né, nesse início, nesse percurso que a gente está. Às vezes a gente está seguindo um caminho, às vezes acha que está funcionando, e às vezes com essa informação a gente dá uma correção de rota também. Então, para a gente começar, é importante a gente rastrear esses erros mais comuns, né? E eu vou estar levantando alguns aspectos que a gente passou bem recente. Houve uma mudança na questão na pandemia, nessa configuração do digital. Então, aquilo que seria para se desenvolver, o desenvolvimento que foi em 10 anos, aconteceu em 1 ano. Então, essas ferramentas online no Brasil, houve um crescimento muito grande. Então, a questão de videoconferência, Zoom, delivery,
né, iFood, todas as empresas precisavam e precisam, né, ter esse momento no digital. Porque aquelas que não entraram nesse mundo, com certeza, é o que aconteceu, ou já quebraram, pessoas perderam emprego, né, ou então estão a caminho disso. Então, eu não falo só de empresas, mas eu falo também de você que é empregado. Você que ou perdeu emprego, para você se inserir ou para estar ainda nesse cenário, você vai precisar se atualizar, né? Esse conhecimento digital é emergente para que você possa realmente possa estar nesse cenário. Ou então você vai perder oportunidades. E você como empresa, você como autônomo, você como empreendedor, que essa é a ideia da live aqui, que você possa ter acesso a esse conhecimento. Então, com esse crescimento, dar conta dessa atualização, nem todo mundo conseguiu pegar essa visão ou acompanhar isso. Então, é preciso que esse conhecimento do digital esteja em tudo que você fizer a partir de hoje. E aí, a partir disso, é importante a gente saber os erros, né, para que a gente não cometa e a gente possa realmente avançar, que a gente possa cada vez mais limpar esse caminho e alcançar muito mais rápido o que a gente quer. E para quem não me conhece, né, eu sou o Wilson Moraes, sou psicólogo, sou coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, amante do marketing digital e empreendedor digital. E eu passo a fala para a Martinha, para que ela possa, né, falar, né, dar o início, né, quais são esses possíveis erros que a gente não deve cometer nessa trajetória do marketing digital. Com você, Martinha. Ou se a gente chegar a cometer, corrigir, né? Nessa caminhada aí do marketing digital, é muito comum a gente fazer testes. Então, se você testou algo, não deu certo, ou você viu que está dando errado a sua estratégia, a sua forma de atuação, então você muda a sua forma de agir e aí já deixa de ser um erro, né? Então, hoje nós vamos conhecer os principais campeões, os erros campeões que são cometidos no marketing digital, né? Para quem está começando agora a carreira, né? Assim, nós vamos focar nesse ponto para as pessoas que estão iniciando no marketing digital, porque é muito comum, né? A pessoa não tem muito conhecimento, né? Resolveu começar a empreender agora. É normal que tenha dúvidas, que não saiba de tudo, que ainda esteja nesse processo de aprendizado. Então, o erro número 1 é não levar a sério aquilo que está fazendo, né? Encarar como uma coisa qualquer, né? Tentar várias coisas ao mesmo tempo, né? No marketing digital, não focar em uma coisa só, né? Então, é importante que a pessoa, ela não só tenha o foco, mas também tenha a disciplina naquilo que ela vai fazer. Então, ela tenha uma organização, um planejamento, né? E se ela quer se destacar, ela vai precisar fazer um esforço maior, né? Ter uma disciplina ali, ter horários, né? Ela focar naquilo que ela está trabalhando, né? Outro erro. Eu já tentei de tudo. Já tentei de tudo, já fiz de tudo, né? Mas só que a pessoa fez pela metade, ou não tinha conhecimento, fez com uma qualidade não muito boa, né? Então, fez de tudo, mas não focou, não teve foco em uma coisa só, né? Então, é importante que a pessoa tenha foco para que ela tenha um bom resultado, né? Então, se você está iniciando aí agora, você escolhe uma coisa só para fazer. Nós temos o quê? Temos aí você pode ser gestor de tráfego, você pode ser um
social media, você pode ser um produtor, um afiliado, né? Mas é importante que você foque em uma coisa só que você for fazer, porque você não vai conseguir ser tudo ao mesmo tempo. Então, escolha uma coisa só, será mais interessante, e assim você vai ter algum resultado se você escolher um campo só de atuação, ok? É a nossa orientação para você. Então, uns passos que seria interessante você seguir dê uma estudada no cenário do mercado. Como é que está esse cenário do mercado, do marketing digital? Procure conhecer melhor, né? Quais são as estratégias, analise essas estratégias. Então, dentro dessas estratégias que você estudou, qual delas se encaixa melhor com o seu perfil, né? Não sei, o nicho que você vai escolher, ou o tipo de trabalho, talvez você seja melhor como social media do que como gestor de tráfego, talvez você seja melhor como afiliado do que como produtor. Então, escolha essa estratégia, essa forma de atuação e foco nela, ok? E aí você vai conseguir ter um bom êxito se você tiver foco naquilo que você está fazendo. É contigo, doutor Wilson. Uhum. É interessante isso que você falou sobre a questão do focar, né, em uma coisa só, porque isso leva o aprimorar. Porque você começa a ver todas as nuances dessa, ou seja, o nicho, ou o que você escolheu. Você começa a ver todos os detalhes. A cada dia que você vai praticando naquele segmento, você vai conhecendo um pouco mais daquilo. Então, é importante que você continue, né, naquele nicho, continue até criar até um amadurecimento, até se for o caso, em algum momento você até mudar, mas dê o tempo necessário de amadurecer aquilo. Então, é bem importante isso. E você ter a quantidade de conhecimento necessário para você atuar naquilo, porque é algo novo para você, completamente novo. Até a sua forma de falar sobre aquilo, você fala mais confiante. Sim. Porque você está ali, dia após dia, falando sobre a mesma coisa. Né? Então, isso te dá segurança, porque as situações se repetem. Aí a sua própria mente, ele já associa a um fato anterior e como você saiu, enfim. E aí você consegue administrar e seguir em frente. E em relação a outro erro, né, que a gente pode colocar, a gente vai, a princípio, 13 erros, mas quem ficar até o final da live vai ter erros bônus, né? Vai ter algo a mais que a gente vai colocar aqui como erros. E então, né, você que está assistindo, chama mais gente, né, já curte essa live, tá? É bastante interessante a gente ter esse direcionamento. Então, aproveita. Quem ficar até o final vai ter mais, vai saber um pouquinho mais, né, o que não cometer. Então, assim, né, só enfatizando aqui, esse fato de estar atento às mudanças do mercado, estar ligado, isso é fundamental para quem está inserido no digital. Está sempre antenado nas novidades. Então, se você não está antenado com as novidades, você está ficando para trás. Você não está pegando o momento das situações. Então, quando você está desenvolvendo uma marca e você tem concorrentes, isso é mais do que importante você realmente estar atento a essas mudanças do mercado. Você não pode... a questão de estudar, você vai sempre estudar, tá? Esse mercado para enfatizar essa tecnologia, essa nova tecnologia e você saber lidar com essa nova tecnologia. Então, é importante você estar ligado nessa questão desses erros. A Luz também seja bem-vinda. Outro erro é não segmentar o público.
adequadamente. Então, existe um público offline, né, que tem recursos de segmentação, que às vezes pode ser difícil, às vezes, e pode ser, se você não estiver atento, você não tem clareza sobre esse público offline. Então, é preciso estar bem antenado com isso. Então, se você, por exemplo, né, fazendo um comparativo, se você faz uma campanha na televisão ou impresso, você precisa ter uma mensagem que sirva para todos, que forem aqui naquela comunicação. Então, a mesma coisa, você precisa segmentar esse público adequadamente para você saber qual a comunicação você vai usar para esse público. Então, com esse perfil bem definido, você vai saber qual é a linguagem, né? Até a gente falou em algumas lives, né? Tem público que você vai precisar, talvez, usar humor, usar, talvez, uma audiência mais próxima, de conexão. Então, é preciso fazer isso. Então, é preciso conhecer bem. Aí você precisa conhecer o offline e conhecer o online. Então, saber os potenciais clientes, o que é que eles querem, né? Então, com isso, você facilita muito atingir esses clientes em potencial. E aí eu passo a fala para Martinha, para trazer um pouco mais de erros. A Leisiane, seja bem-vinda também. Né? Então, outro erro que é batata. É desperdiçar tempo e energia. Segundo os especialistas que já trabalham no marketing digital há um bom tempo, né? Tipo Alex Vargas e outros tantos, né? Eles consideram que esse é o ponto mais importante. Por quê? Porque o tempo é uma coisa que, se você perdeu, ele não volta. Né? Então, você investir tempo, muito tempo, desperdiçar muito tempo fazendo uma coisa só, então isso vai pesar na sua produtividade, você não vai ter resultado efetivamente. Então, você demora muito tempo para tentar fazer um site, por exemplo, né? Você demora muito tempo para escolher qual é a logo que você vai colocar no seu produto, ou então ficar fazendo muitas análises de tantas coisas, analisando, perdendo tempo, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, tá? Então, você pode também estar meio perdido, aí você começa a consumir todo tipo de conteúdo, escuta todo tipo de gente na internet, e você fica com a cabeça cheia de coisas e não consegue se desenvolver, não consegue deslanchar, né? Então, como tem algumas pessoas que são especialistas que trabalham no marketing digital há muito tempo, né? Então, tiveram aí um tempo de sobra para investir, para conhecer, para errar, para voltar de novo, testar uma nova forma, uma nova estratégia, né? Estudar e se aplicar. Mas, às vezes, eu e você não temos, né? Ou porque trabalha no mercado tradicional, porque você tem família, é mãe, tem filhos, né? Ou porque você tem tantas outras atividades, e aí você não... É um tempo que você não poderia perder. É um erro que a gente tem que ficar atento e esperto para não cometer, ok? Então, invista o seu tempo naquilo que realmente vai te trazer resultado. E, como nós falamos no começo, foco, né? Tudo que você foca tende a crescer, né? Se você focar, você investir tempo, você plantar, né? Investimento de tempo, você vai ter um bom resultado aí. Uma outra questão que nós queremos trazer aqui é: você se lançou como youtuber, ou você está atuando aí no Instagram, né? Não estar disponível para o cliente no momento que ele deseja ou aonde ele deseja, né? Então, você está disponível, é você compreender
quais são os canais que o seu cliente está. É importante você saber quem é a sua persona, quem é o seu nicho, né? Qual é o horário que ele está ali, principalmente no Instagram, o horário que você pode fazer suas postagens, para você ter uns insights melhores ali, um desempenho melhor para você alcançar, né, a sua persona, né? Então, planejar, entregar, fazer essa entrega de uma mensagem que seja relevante, que você consiga alcançar o seu cliente, né? E que atenda as expectativas dele, né? Uma outra questão também é você falar, eu já tive essa experiência, a gente fala com a loja, parece que a gente quer que, principalmente as que estão no Instagram, a gente espera que tenha uma pessoa lá na direct para te atender imediatamente. É algo que deixa você meio, não sei se é angustiada, se é chateada, não sei. Mas você fica aguardando esse retorno. No momento que você não tem, ou então a pessoa leva um século para te responder, e quando ela responde, ela diz, não, nós não somos, não temos, não vendemos, não te dá uma negativa. Isso é bem chato, né? Bem complicado. Então, apresente um conteúdo de qualidade, escreva uma mensagem direcionada que vá atender as expectativas da sua persona, né? Do seu público, da sua audiência, com a menor interrupção possível e no menor tempo possível. Por favor. Aí a gente, né, outro erro bem interessante a gente mencionar, não dá atenção aos dados, né? Dá atenção, ou não dá atenção aos dados, ou dá atenção demais a esses dados, né? Que dados são esses? Por exemplo, no Instagram tem os dados né, do engajamento, né? Tem os dados, todos os dados, né, da sua rede social. Para que servem os dados? É para você mensurar se o que você está fazendo está dando resultado. Então, o que a gente está vendo hoje no mercado digital? Os profissionais que estão se aprimorando nessa parte dos dados, de mensurar dados, eles têm mais possibilidades de trabalho, porque isso vai fazer com que, de fato, no concreto, haja uma melhora dessa rede social. Seja YouTube, seja Facebook, né, seja, enfim, o Google, enfim, o que você pensar em rede, tudo aquilo que tiver em dados, né, ou então, por outro lado, como eu mencionei, essa parte de dar atenção demais, eu ficar só preso à questão do dado. Então, chegar a um ponto, né, o Arthurzinho falou ali, né, é isso mesmo. Então, assim, é importante essas profissões, de fato, realmente elas estão mais em evidência atualmente. Então, quando a gente tem essas duas possibilidades de erros, né, não avaliar os dados suficiente, ou então dar um excesso de atenção, o que pode acontecer? Pode paralisar, né, quem estiver ali, ou usar demais, né? Hoje, nessa área do digital, esses dados são preciosos. Faz mudar um planejamento que você inicialmente teve, você muda a estratégia, né? Então, vamos dizer assim, muda todo o jogo para que, de fato, você possa ter um resultado ali. Então, todo cuidado é pouco, né, nessa parte. E é bem interessante, né, que quanto mais você usar esses dados, mais visibilidade você vai ter na sua rede social, né, as tendências, você vai poder pegar essas tendências e colocar a seu favor, né? Então, é bem você saber interpretar esses dados da melhor forma possível. Então, isso faz com que você ganhe mais dinheiro, que você se direcione, você atinja de fato o seu público, o público-alvo, né? Você saiba qual é o conteúdo, a comunicação. Então, tudo isso vai facilitar essa caminhada sua.
Outro erro que a gente pode cometer é não saber o LTV. O que seria isso? Valor do ciclo da vida do cliente. E não saber o CAC, que seria o custo de aquisição do cliente. Eu vou estar explicando um pouquinho mais o que é isso, né? Então, se você não sabe em relação ao LTV e o CAC do que você está vendendo, você está perdendo dinheiro, ou você está enfatizando aquilo que não é para enfatizar, ou você está deixando de poder aproveitar o potencial que você já tem. Então, esse LTV, que é o valor do ciclo de vida do cliente, você precisa, como é que eu posso colocar aqui para vocês? Olhar o cliente não somente como ponto de vista de compra única, mas sim com toda a receita que ele pode gerar durante o tempo que ele for seu cliente. Então, não é pensar nele só numa primeira compra, mas as compras recorrentes. Então, quando você pensa que esse cliente já comprou na sua mão, ele pode comprar outras vezes, possa ser que em algum momento seja melhor você investir mais tempo nesse cliente do que buscar novos clientes. Porque se uma pessoa já comprou na sua mão uma vez, ela tem a confiança de comprar novamente na sua mão. E já o segundo, que é o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é justamente você entender o custo de trazer novos clientes para a sua empresa, para o seu negócio. Então, entenda que a primeira opção, o LTV, é a questão do valor do ciclo de clientes, que seria, né, a vida útil desse cliente. Ou seja, ele pode comprar várias vezes na sua mão. E a segunda opção, o CAC, é a questão de novos clientes. Então é importante a gente saber que esse cliente que já comprou na sua mão é um cliente potencial. Ali tem venda. Então é importantíssimo você ter esse olhar. Não negligenciar quem já é sua audiência. Então, ficar atento a isso é importantíssimo. Tá? Não negligencie os seus clientes já, que você já tem a sua audiência, e não foque só no novo cliente, como vice-versa. E eu vou passar a fala para a Martinha, ela enumerar outros erros aí, outros pontos de vista. Ok. Então, gente, se por um lado é isso que o doutor Whindersson falou aí, a questão de a pessoa não fazer essas análises, né, desses códigos, né, talvez dá um nozinho na nossa cabeça, mas quando você vai estudar mais a fundo, você consegue perceber a importância, né? Então, por outro lado, também é importante você saber quais são essas metas, quais são os mecanismos, deixar isso claro, né? Para você, enquanto empreendedor, né, que você é. Então, quando você pergunta para um profissional do marketing, né, digital, pergunta para ele, vem aqui, qual é a sua meta? Então, ele vai dizer assim, olha, vender mais. Nós queremos aumentar as nossas vendas em 10%. Aí, na verdade, se isso pode ser chamado de meta, né, não é suficiente você responder de uma forma tão rasa, tão superficial, né? Então, algumas vezes a pessoa não sabe nem como
fazer como medir, como mensurar essas metas, né? De forma que ela saiba se aquele caminho que ela está tomando é o caminho certo ou não. E aqui nós estamos trabalhando no sentido de que nós precisamos ter um resultado, né? Então, esse é considerado um dos principais erros, não ter uma meta clara, não saber quais são os mecanismos, né, de controle que você vai utilizar para saber se o seu negócio está caminhando, se você está sendo efetivo naquilo que você faz, né? Então, para que você tenha uma meta clara, é importante também que você faça perguntas, né? Até quando, com quais recursos, esse valor aí é um valor líquido ou um valor bruto, né? Quanto disso foi alcançado no período passado, para você poder estabelecer ali um comparativo para saber se você teve um crescimento ou um decréscimo, né? Então, são questionamentos, né, que fazem com que você possa também ir mais profundo, né? Então, chegar a algo mais específico, tipo, conseguir um aumento da receita bruta dos produtos tais, né? Então, 50% maior do que no período passado, né? Somente 25% de aumento daquilo que foi investido, né? Então, são metas, são mecanismos que você pode utilizar para saber se você está realmente alcançando o seu objetivo, se você está sendo efetivo, né? E aí você vai determinar se a meta, aquela meta que foi estabelecida lá no início, se ela foi alcançada ou não. E um outro erro que a gente pode trazer aqui é não testar a efetividade das ações de marketing. Bem, como algumas profissões que a gente tem trazido aqui para vocês em nossas lives, são profissões que são, vamos dizer assim, praticamente novas, né? Na verdade, elas ganharam mais visibilidade com os últimos acontecimentos do ano de 2020 para cá. Então, o que nós temos escutado dos profissionais de marketing que trabalham no marketing há 10 anos, há 16 anos, há 15 anos, gente, tem que fazer teste. Teste, você tem que testar, né? É a palavra que nós mais ouvimos. Então, um erro é não testar a efetividade das ações de marketing, né? E agora, com essas ferramentas, né, que vão medir os resultados disponíveis, né, no mercado, fica mais fácil de você analisar se cada ação dessa de marketing é efetiva ou não, né? Então, antes de você fazer o investimento, é importante você testar, né? Eu vou testar essa estratégia aqui, para ver se funciona. Aí ela não funcionou ou não, então é melhor do que você pega uma grana alta, investe ali no tráfego pago, vamos dizer assim, e depois você vai ter uma decepção grande, né? Porque você não testou, você não viu se aquela estratégia era efetiva ou não, se ela funcionava ou não. E aí, como a tecnologia assim está sofrendo um processo de revolução, de mudança constante, isso muda também o comportamento da pessoa que compra, do consumidor, né? Então a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar a essa dinâmica louca, né? Dessa mudança voraz, essa coisa que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Lançou um celular novo agora, é o iPhone, lançou o iPhone, o S não sei quanto, daqui a pouco você já está daqui a 6 meses o povo já está esperando o próximo, daqui a 6 meses ou até antes, né? Agora vem a tecnologia 5G, então é importante a gente ter essa capacidade de se adaptar. No marketing digital, muito mais, você precisa estar antenado. O doutor Whindersson falou aí, foi um dos primeiros pontos que ele falou. Você tem que estar antenado com as mudanças, né? Boa noite, Lopes. Você tem que estar antenado, é o que está acontecendo. A estratégia que você usou hoje talvez não sirva para daqui a 6 meses, talvez ela não seja efetiva para o seu negócio. Então, está testando, né? Então, às vezes, a gente tem certeza que uma campanha vai dar certo. Então, eu faço a campanha, invisto no tráfego pago, invisto ali uma grana alta, não, agora vai dar certo.
e dá tudo errado, né? E por outras vezes alguém dá uma luz assim, poxa, por que você não utiliza essa estratégia e você duvida um pouco, fica meio desconfortável. E aí depois você vai lá e aposta naquela estratégia e dá certo, né? Dá muito certo. Então, a nossa palavra de ordem, nesse ponto aqui, é testa, gente. Vamos testar, não deu certo, né? Entrou no nicho, não deu certo, tenta outro, né? Comigo, pelo menos, assim, não é que não tenha dado certo no artesanato. Eu também invisto como artesã, eu empreendo como artesã. Mas o marketing de afiliado está aí para todos nós, né? Nós fizemos uma live falando sobre isso e você pode, quando você começar a monetizar e estiver bem estruturadinho, faça seu tráfego pago e você vai ganhar dinheiro dormindo, né? Então, a palavra de ordem é teste, a gente não tem para onde correr e a nossa orientação aí para vocês. Eu vou trazer um dado que é um erro que a gente pode cometer nesse início ou talvez até a gente no meio da caminhada a gente pode errar também. Eu vou trazer um dado que 40% das pessoas que compram cursos, elas não chegam nem a ver esse curso. Eu acredito que seja um percentual ainda maior, tá? Eu acredito que uns 50% talvez, e só né, o outro percentual que abre, só 7% vai até o fim desses cursos, só 7%. E esse 7% com certeza vai ter o resultado, mas a questão, o detalhe essas pessoas vão até o fim e praticam o conhecimento que adquiriram naquele curso. Não basta você ver esse conhecimento, estudar esse conhecimento. Você precisa praticar. Então, esse dado nos mostra que é um filtro. Às vezes as pessoas compram, o conhecimento está ali e às vezes não usufrui daquilo. Possa ser por falta de foco, possa ser, enfim, né? N coisas podem acontecer nesse momento. Mas assim, eu achei interessante trazer esse dado, porque às vezes não é uma falta de conhecimento, às vezes de fato, você abrir para aquilo, ver aquilo e praticar aquilo. Esse dado é um dado muito, muito alto. E isso é um reflexo do que a gente vê hoje, né, em tudo. Né? Se você vai caminhar, né, uma boa parte começa, né, primeiro dia, segundo dia, depois param. Então não é só uma questão só do digital, é uma coisa, né, maior aí, né, do ser humano, enfim. Que eu não vou entrar em questão agora, né? Está enfatizando mais o digital, mas é importante trazer esse dado. Muitas dessas pessoas, juntando a isso, né, esse dado, muitas das pessoas desistem ou fracassam antes do tempo. Na verdade, não dá nem tempo da pessoa fracassar. Elas param antes de saber se fracassar ou dando certo. Essa é a verdade. E junto a isso, qual um erro que talvez muita gente comete, já pegando um pouco a parte prática? Não usar a parte do tráfego orgânico. Tem pessoas que desprezam, né, achando que não vão, o negócio delas não vão caminhar com o tráfego orgânico. É um engano. Vai caminhar com o orgânico e também junto ao tráfego pago. Essas duas coisas, porque o tráfego orgânico, ele demora mais, mas ele é consistente. E ele é a médio e longo prazo.
Então, uma coisa junta na outra, né, que é o pago e o orgânico, e aquilo completa. O tráfego pago vai atender algumas necessidades específicas que o orgânico não atende. Então, muita gente comete esse erro de achar que só vai ter sucesso né, se fizer o tráfego pago. Isso é um engano. Outro erro é você investir mal no tráfego pago. Muita gente, existe vários relatos de pessoas que, possa ser por falta de conhecimento ou por falta de estratégia, acabam gastando mais, né, e não tendo resultado, ou seja, investindo mal no tráfego pago. Então, isso é um erro que a gente pode cometer. E outro erro que eu até mencionei, eu vou enfatizar aqui que é uma coisa que pode acontecer muito, é não vender para a própria audiência. É não investir nessa própria audiência que você tem. Só focar no novo cliente. Só focar no novo cliente. E eu endosso ainda mais isso, que além de você fazer uma pré-venda, né, durante a venda você fazer essa venda e o pós-venda também. Porque essa pós-venda é importante para você gerar clientes mais satisfeitos e, posteriormente, você ter mais indicações, né? Outros clientes através desses clientes que já foram seus. Então, é importante, né? Talvez seja o suporte, talvez esse tirar dúvida, como a Martinha falou, né? Essa coisa de entrar em contato e deixar no vácuo, demorar, às vezes, um dia, 2 dias, ou então você falou de manhã, só falar à noite, enfim, né? Ou então no final da tarde. Então, são algumas coisas que faz com que, são pequenas coisas, mas fazem a diferença. São erros que a gente precisa prestar atenção. E aí eu vou passar a fala para a Martinha, né? Se ela quiser colocar alguma coisa, ou então, né, dar uma visão do que tudo que já foi falado ou até o momento. Nós falamos aqui sobre a questão dos erros, mas nós queremos trazer também 5 tópicos de 5 áreas que a pessoa pode se concentrar para que ela possa ter resultado. Tá? Então, uma coisa que ela pode fazer para ela ter resultado é saber conhecer de tecnologia. Gente, não adianta a pessoa vir para o marketing digital e não sabe, não tem uma rede social, não interage, não entende como é que funciona essas redes, né? Ou a pessoa que não está presente nessas redes sociais. Então, a pessoa precisa compreender, ela precisa saber um pouco, né? E ela vai precisar saber, por exemplo, como é que ela cria uma imagem no Canva para ela poder criar um conteúdo de valor, né? Para poder interagir lá no Instagram, por exemplo, no Facebook. Né? Ela precisa saber fazer uma história, ela precisa, até para fazer o tráfego orgânico ou o tráfego pago, ela precisa ter um conhecimento, um certo conhecimento. Né? Então, saber como é que funciona, como é que o marketing digital está funcionando, e é tecnologia pura, né? Não tem pra onde correr. Se você não sabe, então vamos estudar, né? Vamos estudar aí, tem a mentoria 360 com o Dr. Whindersson, busque aí ajuda, fale com ele, vá na direct dele, entre em contato, com certeza ele vai atender você. Uma outra questão é você fazer tráfego pago, você compreender como é que funciona o tráfego pago. O Dr. Whindersson falou aí sobre o tráfego orgânico, que também tem a sua importância, né? Ele mesmo trabalha com essa questão do tráfego orgânico e funciona muito bem, né, Dr. Whindersson? Mas aqui a gente está falando assim, de você compreender como é que funciona o Google Ads, como é que funciona o Facebook Ads, como é que funciona o Instagram Ads, né? O YouTube. Para você pode trabalhar aí com um produto afiliado, a gente está falando aqui também para
sei, estão sem opção de mercado, ficaram sem trabalhar aí de 2020 para cá, ou 2019, né? Estão aí sem uma perspectiva, é uma boa para você, uma boa sugestão, ok? Você pensar aí com carinho, tá? E o tráfego pago, gente, você pode começar investindo ali R$6, por exemplo, no Facebook Ads, né? É o valor menor que nós temos, né? R$6 por dia, ok? Você pode fazer a sua campanha em uma semana e ver a resposta, e ali você ir analisando os resultados e o alcance que teve para ver se você vai parar a campanha, se você vai continuar. Então, é importante você compreender como é que funciona esse tráfego pago, né? Para você, caso você queira investir no tráfego pago, você compreender como é que funciona. Você pode trabalhar aí como um afiliado, né? E ganhar dinheiro dormindo. Eu acho que é bem interessante, né? Uma outra coisa que a gente queria trazer aqui, que você pode focar, é ser social media. Nós fizemos 2 lives falando sobre isso, né? Tamanha a importância dessa temática, que é a questão de ser social media, de gerenciar uma rede social e fazer todo aquele processo de engajar, de conversar com o público-alvo, de engajar a audiência, de fazer com que haja conversão, e você trabalhar ali com os leads, né? E você conseguir alcançar o seu objetivo, né? Porque no final das contas o social media também, ele quer trabalhar no sentido de fazer a venda, ok? Ele quer promover a marca, o serviço ou o produto, ok? Então, como é que funciona o Facebook? A pessoa que trabalha com social media não tem Facebook, impossível, né? Porque a pessoa que você vai oferecer o serviço como social media para perguntar, e aí, como é que está seu Facebook? Me dê esse Facebook que eu vou lá, seu Instagram, e chegar lá e não tem, você não tem aquela rede social, né? E você compreender essas redes, como é que essas redes funcionam, porque o seu público está nas redes, as pessoas estão conectadas cada vez mais, né? Então, se você sabe operar, você vai poder ter êxito ali nos seus investimentos, nas suas vendas. Videomaking, saber criar um vídeo, saber trabalhar com vídeo, saber fazer uma edição de vídeo, como é que grava uma animação, mesmo que você... Aí você diz assim, eu não quero aparecer no YouTube, né? Eu não quero aparecer na frente da câmera, mas é importante você saber pegar um vídeo que você fez em casa mesmo, porque está cada vez mais comum, né? Você não precisa de um aparato super profissional. As pessoas gravam de casa, do celular mesmo, né? Põe ali um ring light ou não, e bota o celular e bota a cara lá na tela, e vai gravar e vai lançar seu conteúdo, ok? De valor. Então, inserir uma legenda, inserir uma música, fazer uma pequena animação, né? Então, é importante saber, aprender alguma coisa sobre esses vídeos, né? E o copy, que, assim, tudo que a gente falou aqui, você saber trabalhar com a questão da tecnologia, você fazer um tráfego pago, você ser social media, você trabalhar com videomake, todos esses são interessantes, são importantes. Porém, a copy que vende, a copy é o boom, né? Que linguagem, o Dr. Whindersson também falou sobre isso, qual é a linguagem que eu vou utilizar para poder alcançar o meu público-alvo, para poder tocar minha persona, né? Então, ter noção do que é copy, também fizemos uma live, vá lá no YouTube e pesquise dentro dos vídeos do Dr. Whindersson, que nós fizemos aqui sobre ser copywriter, né, o profissional que cria o conteúdo, né? Nem tudo vende com copy, mas uma boa copy vende qualquer coisa, não é verdade? Então, a copy, ela tem esse poder, né? Então, a copy comunica. Pode utilizar uma gíria, ou pode utilizar uma linguagem mais formal e alcançar o objetivo dele, ok? Então, tem a ver com criação de conteúdos, né? Então, quando você vai criar um conteúdo no social media, por exemplo, utiliza a copy, ele tem que ter um conhecimento de copy muito bom, ele tem que ser um copywriter. Para quê? Para criar um conteúdo de valor,
aumentar a sua audiência, né? Então, a copy, os outros pontos vão atrair o seu público, pela questão visual, né? Pela questão auditiva, e a copy vai atrair porque vai converter, né? Vai captar justamente aquele que é o lead e vai gerar uma boa venda. Então, esses são os pontos que nós queremos trazer para vocês, não só a questão dos erros, mas 5 pontos que vocês podem focar para poder ter um bom resultado aí no seu negócio, no seu empreendimento. Eu quero, né, como eu falei, ia dar o over delivery, né, de erros. Quem, né, estivesse no final da live, então eu vou enumerar, eu acho pertinente, né, esses erros over delivery que eu vou passar para vocês. Então, quem está no final da live vai ter esses erros a mais que, né, em relação ao marketing digital. Então, dos erros que a gente pode cometer é a questão de ter uma estratégia para vender 1 ou 2 produtos ou 3. A gente precisa entender que a internet ela é um negócio escalável, ela tem um potencial muito grande. Às vezes a gente está com estratégia e vende só 1 ou 2 ali no mês, enfim. Você achando que, de fato, está fazendo muita coisa. Só que você tem um potencial na mão. O segundo erro é você não gerar valor, não agregar valor à sua audiência, né? Não ajudar as pessoas a alcançarem o que elas querem ali. Então, o seu objetivo, quando você está aqui, a Indira, seja bem-vinda. A Isabel também está aqui, seja bem-vinda. Então, assim, é importante você gerar valor para essa audiência. Então, tem muita gente que não ajuda, né, a essa audiência a alcançar esses objetivos que elas querem. Então, o terceiro erro que pode cometer essa pessoa que está no digital inicialmente, né, os especialistas falam que focar só em grupos de Facebook. Isso inicialmente pode até funcionar, ou então funcionou mais há 2 anos atrás. Mas, a partir de agora, né, é algo mais voltado talvez a conteúdo. Então, pode funcionar o grupo de Facebook inicialmente, mas, como eu falei, a internet é algo escalável, você tem um potencial nas mãos. Então, muita gente, às vezes, pode pecar nisso também. O outro erro é a pessoa que só estuda e não coloca em prática. 70% das pessoas fazem isso. E na hora de colocar em prática, travam, porque não deu tempo de praticar. Então, isso é um outro erro que pode ser cometido aí. E, por último, né, para a gente encerrar essa parte de erros e a gente ir para as considerações finais, é a questão daquela pessoa que fica pulando em galho, né? Não escolhe um nicho, não escolhe uma estratégia, aí faz um pouquinho um nicho, aí não vendeu, não funciona, vai para outro, aí depois vai para outro, aí diz, esse negócio de, um exemplo, né? Não funciona, não dá certo, não dá dinheiro. A estratégia também, você usa uma semana, não funcionou. Eles recomendam que pelo menos umas 3 meses você, pelo menos naquele nicho, naquela estratégia. Então é importante a gente seguir isso. E a Martinha falou sobre a questão do mercado de afiliado. E eu posso até dizer, um pouco mais de um mês, o meu faturamento foi próximo a R$1.000. Próximo ali. Agora tem um detalhe. Às vezes muita gente fala do faturamento, não fala do ganho. Né? O que seria isso? O valor total do produto que ela está vendendo. Então, se ela bota o valor total do produto,
vai dar o faturamento maior. Ela não está falando do ganho. Então, às vezes a pessoa pode falar, né, a gente vê muito isso, a pessoa fala do faturamento dizendo o que ela ganha, e na verdade não é exatamente do ganho, né? Então, esse valor que eu estou falando é de comissão desses produtos. A gente já falou de mercado de afiliado. É o quê? Você ir lá na plataforma Hotmart, Monetize, Eduz, escolher um produto, pode ser físico ou digital, né? O segmento de emagrecimento, parte de desenvolvimento, a parte digital, o que você mais se identificar. Você não paga nada por isso, você ganha o link e aí você vai o quê? Divulgar. Qual outra vantagem? Você tem criativos, vídeos, divulgação, tudo material preparado para você divulgar. O que você vai fazer? Você vai o quê? Abrir a boca e vai divulgar. Claro que existe um desafio na questão de procurar clientes, só que quando você tem uma estrutura de vendas, isso facilita e muito. E aí eu quero já aproveitar, né, passar a bola para a Martinha, para ela falar, né, um pouquinho disso, né, e falar do mercado que ela está hoje. Sim, né, sim. Eu busquei, claro, né, que dentro dos estudos que nós fizemos aí com a mentoria 360, nós verificamos, né, que o marketing de afiliado, ele realmente te traz resultados. E aí eu fiquei pensando qual nicho que eu vou adentrar, que eu vou ingressar, e resolvi ingressar no processo de emagrecimento, até porque eu também estou nesse processo, e achei, assim, bem interessante, estou gostando. Estou bem no comecinho, viu, gente? Bem no comecinho, mas eu estou gostando, já vou começar a fazer, estou fazendo tráfego orgânico, e vou começar a fazer o tráfego pago, estou me estruturando para poder fazer o tráfego pago. E estou gostando muito, né? A resposta está sendo muito boa, no Instagram principalmente, né? No Facebook também, eu também estou no Facebook com fanpage, né? Com produto que são receitas para secar em 30 dias, né? E parece um produto, é um produto muito bom, né? São e-books que ensinam você a fazer receitas fit, low carb, né? Com uma alimentação, assim, bem natural, vai ajudar você a perder peso, né? De uma forma tranquila, saudável, né? Não tem milagre, ok? Tem que suar a camisa, tem que praticar atividade física, né? A gente não está trabalhando com coisa ilusória, né? Fantasiosa. E se a pessoa quiser, a pessoa precisa fazer aquilo que nós falamos no começo, né? Precisa se organizar, precisa ter disciplina, precisa ter foco para poder alcançar o objetivo dela. E se a pessoa quer ajuda, nós temos aí como ajudar, indicando esse programa de reeducação alimentar, que é muito efetivo, né? Nós temos aí depoimentos de muitas pessoas que estão gostando muito, é um produto muito bem vendido e muito bem aceito no mercado aí, das pessoas que estão nessa luta aí para perder peso de uma forma saudável, okay? De uma forma saudável, de uma forma natural, né? E aproveitando aqui, nesse momento que nós estamos finalizando, né, agradecer primeiramente a Deus, porque nos deu esse privilégio, essa graça, né, de fazermos esse encontro de empreendedores, né, durante todo esse ano. E para mim, assim, foi um crescimento muito grande. O Dr. Whindersson sabe, né, que nunca tinha feito uma live na vida. E aí surgiu o convite dentro do processo da mentoria. Nós viemos, né, junto com Isabel e com Sandra, né, e o Dr. Whindersson, nós 4 fazíamos as lives. E foi, assim, realmente acrescentou muito, trouxe muito crescimento para a gente, pessoal, profissional, intelectual, espiritual até, eu acredito, né? E nós queremos agradecer também a cada pessoa que nos acompanhou nesse processo, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, né, que
que assistiu as nossas lives, que nos acompanhou. O nosso agradecimento, a nossa gratidão. Que no próximo ano vocês estejam aí conosco também, né, nessa caminhada aí, acompanhando aí o Dr. Whindersson, nesse processo que é, o objetivo, eu acredito que é sempre ajudar, né, Dr. Whindersson? Sempre, ajudar sempre, e dar essa mão para você que está precisando de uma luz, né, precisando de um direcionamento, né, precisando de orientações. Então, as lives são realmente muito boas nesse sentido de te dar um norte, de te guiar, de te dizer, olha, essa é uma direção boa. Aliás, nós temos vários nortes aqui, né? Vários direcionamentos, inclusive nós mesmos estamos seguindo esses direcionamentos, nós estamos provando dessa mesma, estamos vivenciando, né, vivendo aquilo que nós pregamos, né, que nós falamos aqui para vocês, né? Então, é verdade, muita verdade nisso, viu, gente? Muito obrigada. Desejar aí, Bebel, Feliz Natal. Obrigada a vocês, obrigada, Dr. Whindersson. E Deus abençoe a todos no Natal de muita paz, muita luz, muita felicidade, muito amor, muita esperança, né? Deus abençoe aí cada um de vocês. Quero agradecer pela disponibilidade. E só pegando o gancho, né, que a gente está falando, que não é o que eu falei, para que vocês possam ver que é possível. É um resultado próximo. E o que pode ser mais desafiador é a parte, talvez, para quem eu vou vender. Só que existe uma estrutura de venda, né, na verdade, as pessoas que estão nessa mentoria ou iniciando essa mentoria, eu monto junto com a pessoa essa estrutura de vendas. Se está funcionando comigo, vai funcionar também com essa pessoa. Então, se você está, talvez, né, pensando, como é que eu vou vender isso? Existe toda uma estrutura que é montada para justamente você vender. Então, passa a ser algo próximo a você. Então, assim, né, o objetivo do Encontro de Empreendedores foi, realmente, ele surgiu baseado na mentoria 360 graus, para ajudar o maior número de pessoas. E eu vejo hoje a questão na questão do afiliado, algo muito promissor. Muitas pessoas, né, vamos dizer, milhares de pessoas, estão realmente ganhando dinheiro com isso. E é uma coisa que dá para conciliar com o que você esteja fazendo. Se você talvez é empregado, né, talvez de carteira assinada, enfim, dá para conciliar, porque a estrutura que é montada, o objetivo é automatizar, para que, independente da sua presença, independente que você esteja ali, você gere renda para você. Então, é muito possível, né, posso falar por mim, e falar que é só o começo, né, o melhor sempre está por vir. Então, eu vou ampliar isso, né, com talvez outros produtos. O que me chamou a atenção do afiliado é que eu posso fazer outras coisas e poder ganhar e ter uma renda extra. É isso que me chamou a atenção e é isso que eu preciso hoje, né, para poder administrar algumas coisas, né, alguns negócios que eu gerencio. Então, é importante isso. Então, foi isso que me chamou a atenção. Então, quero agradecer a todos, né, a Martinha pela disponibilidade, né, a Isabel que está aí também faz parte do projeto, tem o Lopes também, dá um salve para ele, Marta também, Luiz, Gislândia também, então todos aí, gratidão. E aproveitar, né, também, desejar já feliz, né, Natal para todo mundo, né, as boas festas, né. E eu quero aproveitar também e falar da programação da semana, né, do Instagram, Whindersson Moraes Coach.
Dia de segunda-feira, toda segunda-feira, né, pegando esse assunto do digital, né, você que está iniciando, você que já está nessa jornada digital, é para você essa live, dia de segunda-feira, Encontro de Empreendedores. Dia de quarta-feira, circuito de filmes, né, toda semana tem um filme diferente, a gente troca aprendizados e focado no desenvolvimento humano, né, aprendizados para que a gente possa estar melhorando cada vez mais o nosso emocional e pegando como o lúdico, né, o filme, como esse ponto para a gente aprender. Dia de quinta-feira eu separo para ter assuntos como psicologia, a parte de mapa de perfil comportamental, saúde emocional, e além desses dias, né, no Instagram, tem um canal do YouTube aqui no link da bio, aqui no Instagram, né? É o Whindersson Moraes Coach, que é o canal do YouTube. Tem esses momentos aqui do Encontro de Empreendedores e muito mais para você assistir. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe para mais pessoas, vale a pena. E, novamente, gratidão a Martinha, a todos que estão aqui. Tá? Sempre é bom a gente compartilhar aprendizado, ajudar, né? O objetivo é ajudar o maior número de pessoas e, com certeza, né, junto com a Martinha, a gente faz isso com todo amor e todo carinho, com certeza, levando o melhor, com certeza, para vocês. Tá? Então, pegue esse aprendizado, esse conhecimento, use na vida de vocês, né? E saiba que existe uma oportunidade de renda, né, para você que está pensando e está sem saber por onde começar. Essa live, essa mentoria, pode ser um pontapé inicial para você. Existe toda uma estrutura para ajudar você da melhor forma possível. Então, gratidão, Martinho, gratidão a todos. Né, uma semana abençoada, que essa semana seja muito próspera, de felicidade, que a gente possa, né, nesse final de ano, né, ter um momento de reflexão, mas que a gente possa já plantar sementes para já no início que vem a gente possa já colher, começar a colher. Tá? Eu desejo isso e muito mais para vocês. Tá? Martinha, tchau, tchau a todos aí. Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe. Feliz Natal. Tchau, tchau.